Boa noite, meus amigos. Chegou o dia aí para a gente conversar um pouquinho a respeito da maçonaria. Vamos conversar um pouquinho, vamos falar um pouquinho de maçonaria e muitas dúvidas, né? Algumas perguntas já recebi e outras a gente vai trazer para vocês. Mas antes, eu gostaria de saber aí das pessoas aí, quem tiver aí, fala aí se o som tá bom, como é que tá o som, para que a gente pode escrever aí nos comentários aí, quem achar que o som tá bom, como é que tá, para que eu possa ou falar mais alto, ou então diminuir um pouquinho aí na minha voz, tá bom? Se o som tiver ok, beleza. Agora eu queria que alguém colocasse aí se o som está legal, tá bom? Pessoal, eu sou Humberto Nóbrega, eu sou advogado, sou jornalista e também sou palestrante. Eu trabalho com palestras motivacional e algumas palestras que eu faço, eu vou até alguma instituição e faço essas palestras de acordo com o perfil de cada um. Além de jornalista, advogado e palestrante, eu sou escritor. Eu tenho 5 livros publicados no Brasil. Já estão aí, quem tiver a curiosidade, pode verificar na internet e vai dar uma olhadinha e ver que realmente eu sou escritor. Também sou mestre maçom, faço parte da maçonaria e já sou mestre, por isso que eu resolvi conversar um pouquinho com o pessoal, até para tirar algumas dúvidas, para responder algumas perguntas, né? Então é muito importante que a gente, quem tiver pergunta, pode colocar aí no chat, daqui a pouco a gente vai responder. E aproveitando, das boas-vindas a todos vocês, agradecer de coração aquelas pessoas que estão vendo ao vivo, aquelas outras que vão ver depois. Para mim é uma grande honra fazer, né, esse bate-papo, essa live, aonde eu possa usar um pouco do meu conhecimento e aprender com vocês, né? O pessoal não respondeu ainda como é que está o som, né? Só teve a Luciene está ok, eu acho que foi, né, Luciene? Luciene disse ok, eu acho que foi o som. Então vamos lá, vamos dar uma geral, né? Vamos falar assim de maçonaria. Mas antes, pessoal, eu estou muito feliz, né? Eu estou muito feliz. O Deus Todo-Poderoso, o grande arquiteto do universo, ele é muito, muito bom para mim. Eu fiz esse canal no YouTube, que o nome do canal é Humberto Nóbrega Palestrante. Eu fiz há pouco tempo atrás, só para mim fazer as minhas, né, os meus eventos, as minhas palestras, e eu queria só isso, né? Só isso. Maria Tereza Martins está dizendo que o som está ótimo, né? Muito obrigado, Maria Tereza. Está dizendo que está ótimo. Muito obrigado mesmo, viu, por dar esse feedback para que a gente possa comentar também as perguntas que colocarem lá. Você vê que eu estou vendo todas as perguntas. Mas, como eu estava dizendo para vocês, eu estou muito feliz por ter aberto esse canal no YouTube, que é Humberto Nóbrega Palestrante. Eu já peço ao pessoal, quem puder, se inscreva no canal, compartilhe, dê o seu joinha. Eu comecei a fazer esse canal para divulgar minhas coisas e, graças a Deus, em pouco tempo, eu acho que em menos de 2 meses, 3 meses, eu já estou com mais de 1.000 pessoas inscritas no canal. Eu fiquei muito feliz, por isso que eu trago essa novidade, esse agradecimento, primeiramente a Deus, e depois agradecer a cada uma dessas pessoas que se inscreveram no canal. Para mim, muito importante a participação de cada um. Lembrando que a gente vai ficar agora sim, a gente vai começar a falar de maçonaria. Quem tiver pergunta já pode colocando.
e a gente vai respondendo de acordo com as perguntas que forem chegando. Vira e mexe, eu dou uma olhadinha lá nos comentários, se já tem alguma pergunta, e vou trazer para vocês, tá bom? Falar um pouquinho de maçonaria, pessoal. Eu não vou contar a história da maçonaria, toda da maçonaria, porque dependendo de algumas perguntas eu posso até chegar lá. Eu só queria que o pessoal entendesse que maçonaria não foi feita hoje, não foi feita ontem. A maçonaria surgiu, né, segundo os historiadores, segundo essas pessoas que contam história, surgiu, né, na Idade Média. Foi justamente na Europa, a partir de reuniões de pedreiro. É onde surgiu o nome maçom. O que é maçom? O nome maçom é o pedreiro, né? O nome maçom é o pedreiro, em francês. Então, surgiu isso aí, a maçonaria surgiu de acordo com as reuniões que aconteciam naquela época da maçonaria. Existem as lendas, existem as histórias, e a gente vai falar um pouquinho do passado, falar um pouquinho do presente, do futuro, mas a maçonaria, do surgimento da maçonaria, era uma classe de pedreiros que fazia alguns serviços para algumas instituições, igrejas, reinado e outros aí, e aquele pessoal desenvolveu algumas técnicas de trabalho que, primeiro, trabalhava mais rápido, segundo, trabalhava mais bonito. E como, na época, os pedreiros daquela época não tiveram a valorização que deveria, eles foram perseguidos, né? Aquelas pessoas perseguiam, eles formaram reuniões e formaram a sua associação. Ah, Humberto, mas já era maçonaria? Não, aí seria o embrião onde tudo começou, segundo a história, a narrativa de onde surgiu. E os pedreiros, naquela época, tinham as suas reuniões, algumas reuniões por perseguições de algumas pessoas, de algumas entidades. Os pedreiros começaram a fazer reuniões em locais escondidos, para que as pessoas não soubessem. Foi daí onde surgiu muita coisa dos segredos, algumas coisas da maçonaria que a gente vai ver logo, logo. E as pessoas daquela época, né, quando queria tratar um assunto muito importante referente à construção, procurava os pedreiros da época e tinha esse serviço bem feito, porque o pessoal era profissional, era qualificado. Então, juntou esse pessoal se reunindo. A intenção não era formar, né, não era formar uma maçonaria como hoje. A intenção era justamente proteger o serviço, proteger, né, as ideias, proteger, né, a dinâmica do trabalho do pedreiro, e aí surgiu essa reunião que muito tempo depois, né, começou a maçonaria, reunião de pedreiro, e virou essa instituição que hoje, para mim, uma das instituições mais fortes que tem em todo o mundo. Só para você ter uma ideia, a maçonaria tem toda a parte da Terra. A maçonaria é universal. Eu tenho até suspeita que já tem, a maçonaria já esteja na Lua, já esteja em Marte, ninguém sabe, né? Mas pelo menos o desejo bom que lá tenha é de todos os que fazem a maçonaria. Olha, pessoal, eu achei muito importante trazer essa definição, uma pequena definição que eu queria passar para o pessoal aí, o que é a danada da maçonaria, né? Eu explico do meu jeito o que é a maçonaria, mas eu encontrei um jeito mais tranquilo para falar para vocês o que é a maçonaria. A maçonaria é uma instituição essencialmente filosófica, filantrópica, educativa e progressista. Tem por seu objetivo o aperfeiçoamento material, moral e intelectual da humanidade. Então, veja só, por tudo isso,
que eu falei, eu mostro algumas características da maçonaria. A maçonaria ela é filosófica, ela é estudo, ela é pensamento, ela é realização, a filosofia da maçonaria. Ela é filantrópica porque a maçonaria não visa dinheiro. A maçonaria não é uma entidade que fica cobrando atrás de dinheiro, estou feito um louco. Não, não, a maçonaria é filantrópica, né? A maçonaria se gasta muito mais ajudando, né, do que o pessoal pensa. A maçonaria ajuda muita gente. E por isso somos uma entidade filantrópica. Nós temos ajudado muita gente, não só aqui em Cajazeiras, não em João Pessoa, no Brasil e no mundo, tem sempre por trás disso aí a maçonaria ajudando algumas pessoas. A gente sempre tem feito algumas coisas aqui em Cajazeiras, no Brasil e no mundo, sem precisar de divulgação. Você nunca vai ver um maçom chegar e dizer, olha, fizemos isso, porque, primeiro, quem ajuda, ajuda diretamente a Deus, né? Então, não tem a necessidade. Então, a maçonaria ela tem esse lado de filantropia, de ajudar as pessoas. E outra coisa que ela é educativa. Nós temos os nossos estudos, e por ela ser progressista, a maçonaria não ficou, né, no tempo passado. A maçonaria está sempre progredindo, a maçonaria está sempre em evolução com a humanidade. E os objetivos maiores da maçonaria é justamente o aperfeiçoamento material, moral e intelectual da humanidade. Engana as pessoas que acham que a maçonaria só quer que os seus membros tenham um aperfeiçoamento material, moral e intelectual. A maçonaria quer que toda a humanidade seja boa. A maçonaria quer que toda a humanidade tenha um aperfeiçoamento sempre. Você vai sempre escutar um ditado que o maçom diz. O maçom sempre diz, nós vamos ser um eterno aprendiz. Porque a gente está sempre aprendendo. Eu aprendo hoje com os meus mestres, eu aprendo hoje com todas as pessoas que me rodeiam. Isso é muito importante, aprender. Ninguém sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Infeliz daquele que acha que sabe de tudo. Não é porque eu sou um mestre maçom que eu sei mais do que alguém que está começando agora. Pelo contrário, eu estou aprendendo a cada dia. Hoje eu aprendi muito mais do que ontem. E eu espero que amanhã eu aprenda muito mais do que hoje. Essa é a função primordial da maçonaria. O aperfeiçoamento do ser humano, que seja maçom ou que não seja maçom. O que dá para ajudar a maçonaria vai sempre ajudar as pessoas. Tá certo? E nós vamos falar de alguns princípios que a maçonaria tem, né? A gente tem alguns princípios e nós vamos comentar esses princípios. Eu já tenho aqui, eu já volto para o princípio, mas deixa eu ver aqui. Olha, deixa eu ver aqui, já tem uma... Olha, boa noite, querido, que Jesus te abençoe e dê discernimento. Quem tá mandando isso aqui, deixa eu colocar aqui, por esse bate-papo maravilhoso. Eu que agradeço. Lá de Fortaleza já tem a Marmitaria Avenida dando boa noite. A Marluce Nóbrega, qual a representação do bode na maçonaria? Vou já falar, viu, Marluce? Vou já falar. Vou deixar essa pergunta da Marluce para a gente falar daqui a pouco. Vai ser a primeira pergunta que eu vou responder, essa da Marluce falar do danado do bode, viu, Marluce? Daqui a pouco, o que é que representa o bode na maçonaria? Daqui a pouco. Pode deixar, fique tranquilo, tudo vai ser respondido, viu, pessoal? Então, pessoal, os princípios, nós temos alguns princípios da maçonaria. A liberdade dos indivíduos e dos grupos humanos é um princípio da maçonaria, a liberdade. Ninguém quer ninguém preso a nada, ninguém quer ninguém forçado a nada, em local nenhum. Então, a liberdade dos indivíduos, dos grupos, é um dos princípios da maçonaria. A igualdade de direitos e obrigações também fazem parte, né, dos princípios da maçonaria. Então, nós não temos pessoas dentro da maçonaria
que não têm a mesma igualdade, que não têm as mesmas obrigações. Então, a maçonaria quer sempre que as pessoas sejam iguais. A maçonaria é um dos princípios básicos da maçonaria, quando fala em igualdade, é que a gente trata as pessoas de forma igualitária, até entendendo as desigualdades. Quando eu digo desigualdade, é porque existem pessoas que têm um pensamento diferente e a gente tem que entender. Por isso que eu digo, somos todos iguais, até em pensar de forma desigual. É porque nem tudo que eu falo você pode concordar, ou então outro maçom pode discordar de mim. Somos iguais para discordar tranquilamente. Então, isso é importante, o respeito fazer isso. Então, nós temos a fraternidade também como um princípio básico. Nós somos a maçonaria é um grupo fraterno ao ponto que somos todos irmãos. Até porque a fraternidade ela é uma base dos princípios, porque somos filhos de quem? Do mesmo Criador. Somos filhos de Deus. Somos filhos do grande arquiteto do universo. Então, a maçonaria tem esses princípios: igualdade, fraternidade, liberdade para os seus, não só os seus membros, mas também todas as pessoas. Por isso que a maçonaria ela tem essa importância. Aí você pode perguntar, meu Humberto, mas por que as pessoas falam tanta besteira da maçonaria? E eu vou confessar para vocês que eu também falava. Antes eu não sabia, sabe aquele negócio de ouvir dizer, ouvir dizer, ouvir dizer? Então eu também achava que a maçonaria era um pessoal esquisito, um pessoal perigoso. Eu tinha medo da maçonaria. Por quê? Porque eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Porque eu nunca tinha ido atrás para a gente conversar a respeito da maçonaria. Então, muita gente hoje fala da maçonaria já de forma diferente, já de forma respeitosa. E é isso que a gente vai conversando um pouquinho até a gente chegar num consenso. Nós vamos tirar todas as dúvidas, viu? Nós vamos tirar as dúvidas, sim, para que a gente possa chegar. Aí outra pessoa me perguntou, Humberto, qual a função da maçonaria na sociedade? A maçonaria tem alguma função na sociedade? Tem. A essência, na sua essência de formação, o objetivo da maçonaria é auxiliar o desenvolvimento da humanidade enquanto sociedade organizada, formando construtores sociais ou formadores de opinião. A maçonaria sempre procura colocar na cabeça das pessoas formas boas de se viver. Você nunca vai ouvir um maçom numa palestra, um maçom conversando com as pessoas, prejudicando ou diminuindo as pessoas. Então, na maçonaria, a gente aprende sempre que auxiliar o desenvolvimento das pessoas é muito importante. Por isso que nós temos o nosso trabalho de filantropia. Por isso que nós temos o nosso trabalho de desenvolver o ser humano na sua essência. Ninguém nasce perfeito. Ninguém vive perfeito no mundo. E a gente procura, né, fazer com que as pessoas aprendam a se aperfeiçoar. Eu tiro por mim e por alguns irmãos da maçonaria, enquanto a gente estava na sociedade. Quando eu fazia parte da sociedade, eu tinha alguns pensamentos que hoje eu mudei. Algumas coisas eu estou melhorando porque eu estou aprendendo ainda. Ninguém é perfeito na maçonaria. Se ilude as pessoas que dizem, olha, a maçonaria tem gente que merece ser aperfeiçoada direto. Somos normais. Então, eu, Humberto Matias Filha da Nóbrega, eu me recordo de muitas coisas que eu, né, na minha essência,
no meu dia a dia na maçonaria, eu tenho mudado, eu tenho aprendido com o pessoal. Então, é muito importante que a gente veja isso aí. Olha, deixa eu ver aqui, maçom... Opa! Já tem um monte de perguntas aqui. Deixa eu responder umas perguntas, depois eu entro aí. Deixa eu responder primeiro a pergunta da Marluce, porque tem até essa pergunta depois de outro, lá embaixo eu vou explicar, mas eu já vou explicar aqui que o bate-papo está ficando bom. Marluce pergunta assim, qual a representação do bode na maçonaria? Olha, o bode na maçonaria é uma lenda na maçonaria. Eu estou na maçonaria há já tem uns 5 anos ou mais. Eu nunca encontrei o danado do bode. Eu tenho lá na minha chácara o Gael, que é um bode bonito, mas não tem nada a ver com maçonaria. E eu também pensava assim, eu digo, rapaz, o bode da maçonaria nós vamos achar, porque não sei o quê, tem tudo isso aí. Segundo o que se comenta, as lendas, é que os pedreiros, na Idade Média, os pedreiros eram perseguidos e alguns foram até mortos, viu, pessoal? E os pedreiros eram perseguidos. Onde tinha reunião, aonde tinha reunião da maçonaria, quando as instituições religiosas descobriam lá e acabava. Muitas vezes prendia, muitas vezes queimava. Era um terror que existia naquela época. Mas, Marluce, e a representatividade da maçonaria foi criada nisso aí. Por quê? Porque os maçons resolveram fazer suas reuniões sem que as pessoas soubessem onde era. Por quê? Porque corria risco de morrerem, né? Então era meio complicado isso aí. E o que foi que aconteceu? Eles escolhiam um local, a casa de um pedreiro, ou algum local aí que ninguém soubesse, mas precisava dizer aonde seria essa reunião. E um maçom naquela época, um pedreiro naquela época, teve a ideia de amarrar um animal na porta dele, né, na frente da casa dele, e falou, onde tiver um bode amarrado, lá vai ser o local de reunião. Então, por isso que o bode representa isso, seria o ingresso das pessoas. Opa, o bode está ali, então a reunião é ali. Entendeu? Então, para a gente, o significativo maior é isso aí. E o tempo foi passando, a história foi tendo, o pessoal foi falando umas besteiras ou outra, e é tanto que muita gente chama, entre a gente tem isso aí, aí tu é bode, né? É tanto que a maçonaria tem um grupo chamado Bodes do Asfalto em relação a tudo isso aí, essa história que o pessoal conta da maçonaria, desse bode aí, desse jeito que eu estou falando. Então, tem um Bode do Asfalto, que é um grupo paramaçom, né, paramaçônico, né, da maçonaria, mas aonde seus membros não é a maçonaria, mas é um grupo de maçom, que são motociclistas, que andam aí fazendo poeira em todo o Brasil. Hoje nós temos mais de 12 mil motociclistas no Bode do Asfalto. Eu faço parte, sou Bode do Asfalto, com muito orgulho. Sou hoje o atual coordenador dos Bodes do Asfalto aqui na cidade de Cajazeiras e, para mim, é muito, muito legal fazer parte disso. Eu não sei se eu expliquei aí para a Marluce, mas é isso aí. A representação é essa. O bode era a senha, o ingresso para a gente saber, né, naquela época lá, para o pessoal saber aonde tinha a danada da reunião. Aí o pessoal entrava, tinha reunião tranquila e calma, sossegado. E acostumou, o pessoal colocava o bode e dava para isso aí. Deixa eu ver mais outra pergunta aqui. Quem está perguntando aqui, vamos dizer, Marmitaria Avenida, né? Minha amiga Zefinha Tiburcio, lá da cidade de Fortaleza, está perguntando assim, maçonaria, Humberto, é religião? Não. Eu vou até comentar daqui a pouco, quando eu for falar um pouquinho mais de maçonaria, né, falando disso aqui, pronto, aqui, ó, a pergunta de Zefinha está calhando justamente aqui que eu ia colocar. A maçonaria é uma religião?
Quem é o Deus da maçonaria, pessoal? Vamos tirar tudo ali. Primeiro, maçonaria não é religião. A maçonaria é uma sociedade que tem por objetivo unir os homens entre si. União recíproca, no sentido mais amplo e elevado da palavra, do termo, unir. Então, veja só, a maçonaria aceita todos os credos. Então, Humberto, a maçonaria tem crente? Tem. A maçonaria tem evangélico? Tem. A maçonaria tem católico? Tem. Tem. A única coisa que a maçonaria não aceita é pessoas que digam: eu não acredito em Deus. Se a pessoa não quiser entrar na maçonaria e for convidada, é fácil. É só dizer que não acredita em Deus, que ele não entra mesmo. Então, só para tirar essa dúvida, a maçonaria não é uma religião. Somos uma sociedade, uma instituição como outra qualquer. Quer ver? Só que são sociedades diferentes, né? O Banco do Brasil é uma sociedade financeira, não é uma religião. Nós não somos religião também. Então, a maçonaria não é religião e é uma associação religiosa. Por que é religiosa? Porque você só entra se você acreditar em Deus. E como a maçonaria recebe todas as pessoas, nós temos muçulmano, nós temos pessoal de todas as religiões do mundo, nós temos padre que faz parte, mesmo a Igreja Católica não gostando, ele fica na dele, mas temos. Nós já tivemos pessoas da maçonaria que foi papa, muita gente importante já foi da maçonaria. E só para você ter uma ideia, para a gente juntar, né, juntar todos essas pessoas através de Deus, a gente denominou um nome para o Deus, não o Deus da maçonaria, mas para que a gente pudesse falar nele. Quem é que fez tudo isso aqui? Não foi Deus? Então, se ele é um grande arquiteto, então a gente começou a chamar ele de grande arquiteto do universo. A gente simplifica, coloca o nome de Gadu. Gadu. G-A-D-U. Gadu. Que seria grande arquiteto do universo. Mas o grande arquiteto do universo é o Pai de Jesus Cristo? Lógico, é o Deus que a gente entende que é. Quem fez o mundo todo é o nosso grande arquiteto do universo, nosso Deus. É tanto que quando a gente tem as nossas religiões, nós sempre usamos a Bíblia Sagrada, mas como existem outras religiões que não chamam de Bíblia Sagrada, nós chamamos o livro da lei. É aonde o maçom, né, reflete a sua vida no livro da lei. A lei divina, a lei mais humana, é o nosso ponto de partida. Então, a gente tem que saber isso aí para que a gente possa entender que religião, a maçonaria não é religião. Me fizeram essa pergunta aqui também. Olha só, para ser um maçom, é necessário renunciar à religião a qual pertence? Não, pelo contrário. Pelo contrário, a maçonaria quer que você continue na sua religião. O que você não pode fazer, em hipótese alguma, é não ter religião, é não acreditar em nada. O ser humano que não acredita em nada, ele está vagando. Ele tem que acreditar, nem que seja na evolução, que por trás da evolução, aquela explosão tem um Deus todo-poderoso, Criador do céu e da terra. Aí sim, você tem a permissão de estar na maçonaria. Então, a maçonaria não quer, em hipótese alguma, que você saia da sua religião. A maçonaria, ela até obriga que você tenha religião, assim, obriga no sentido de acreditar em Deus. Se você não acreditar, você não faz parte. Então, a gente precisa, sim, de um Deus, a gente precisa de um conforto, a gente precisa de alguém
que para a gente ter fé. Então, a maçonaria é tudo isso aí. Não é religião, mas quer que você tenha uma. Ah, Humberto, eu sou católico, apostólico, romano. Seja bem-vindo. Ah, Humberto, eu acredito na religião espírita. Seja bem-vindo. Não tem aquele grande ditado que diz assim, Deus é um só. Existe o Deus do bem e o que não é do bem. Então, eu estou do lado do bem. Meu Deus, o grande arquiteto do universo, são todos esses nomes que as pessoas possam dar, que quem acreditar que Jesus Cristo é o mesmo Deus, é o grande arquiteto do universo. Então, nós acreditamos nisso aí. Então, é muito importante que vocês entendam isso aí. Uma pergunta também, que eu acho que vai ter também muito para frente, e eu gosto de explicar isso, é essa daqui que fizeram para mim. Humberto, a maçonaria é uma sociedade secreta? Aí eu respondo, quando eu comecei a conversar com vocês, eu falei que era maçom? Desde quando começou, não estou falando da maçonaria? Então não somos secretos. Secreto é, vocês conhecem algum agente secreto dos Estados Unidos? Alguém sabe que nem a família deles, nem a família dos caras sabe que eles são agentes secretos? Os famosos Jim Bond. Então ninguém sabe, então a maçonaria não é uma sociedade secreta. Se fosse secreta, aqui na cidade de Cajazeiras, nós temos 3 locais de encontro que a gente chama da nossa loja, né? O nosso templo, a nossa loja. Nós temos 3 locais. Se você for aqui, perto do Hospital Regional de Cajazeiras, você vai encontrar uma loja maçônica que tem um símbolo bem grande lá, escrito. Se você for aqui em frente do Teatro Ica, né, o teatro que fica aqui de Cajazeiras, são 2 lojas que tem lá, e tem lá escrito maçonaria. Se a gente fosse secreto, oxe, que secreto é esse, se o pessoal sabe aonde é que está? Então, nós não somos secretos, né? Pela simples razão de que a nossa existência ela é amplamente conhecida. As autoridades de vários países até já concederam para a maçonaria a personalidade jurídica. Seus fins são amplamente difundidos em livros. Então, não somos secretos. Se o próprio governo dá à maçonaria uma personalidade jurídica, né? Nós temos CNPJ, como é que nós somos secretos? Então, nós não somos secretos, aí é mais uma daquelas coisas que a gente aprendeu há muito tempo atrás, o tal de fake news, né, da maçonaria, do pessoal dizer, né, quem foi que nunca escutou o pessoal falar que os homens de preto comiam até criancinha? Eu escutei, eu achava também. Depois foi que eu fui pegar e ter esse conhecimento para que eu aprendesse alguma coisa, né? Daqui a pouco eu vou ver como se obtém, o que você obtém sendo maçom. Daqui a pouco eu vou ver, mas deixa eu ver outro comentário. Ó. Próxima pergunta é essa, mas eu estou pegando uma pergunta que mandaram para mim antes e uma pergunta que mandaram para mim, é melhor pegar ao vivo. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Onde é que está aqui? Eita, vamos ver. A Marmitaria Avenida que perguntou. Marmitaria perguntou isso aqui, eu já respondi. Se tiver alguma resposta que não ficou clara, a gente tem que... vocês têm que... pode perguntar de novo, não tem problema não. Deixa eu ver o que perguntou aqui a Luciene. Luciene disse, moço, pode casar mais de uma vez? Perguntando se o maçom pode casar mais de uma vez. Viu? Pode! O maçom é um ser humano normal. Se a lei autorizar, ele casa, ele separa, ele divorcia, ele casa de novo. Ele cumpre a lei. Ele cumpre a lei. Tanto ele tem que cumprir a lei, que ele, se ele quiser casar de novo, né, problema dele, pode casar. Ele casa quantas vezes a lei permitir. Então, a maçonaria não é acima da lei.
Os homens da maçonaria, os maçons que lá fazem parte, são obedientes à lei. A própria maçonaria quer e pede a obediência às leis do nosso país. Então, pode sim casar desde que a lei autorize, né? Deixa eu ver aqui essa pergunta. Maria Tereza Martins está perguntando como surgiu a vontade de se tornar um maçom. Maria Tereza, olha, eu tinha até medo. Quando o pessoal falava de maçonaria, eu ficava assim, isso aí não, é um bicho sete cabeças, pessoal de preto, o pessoal que... Né, eu nunca tive aquela vontade. Em São Paulo, um pessoal lá que trabalhou comigo, falava de maçonaria, falava tudo, opa, tira isso de lado, sai para lá, sai para lá. Eu sempre tinha isso aí. E aqui na cidade de Cajazeiras, quando eu estava aqui, a gente saía quase toda semana, tinha um grupo aqui que a gente saía, né, e a gente tomava cervejinha, batia papo, tudo. E eu fiquei mais ou menos um ano e meio, 2 anos, saindo com o pessoal, até que um dos que estava lá na mesa me fez o convite. Eu nem sabia que o cara era maçom, né? O nome dele é meu padrinho, né? Rafael Abreu, e ele me convidou para me ser maçom. Eu comecei a rir, né? Eu digo, tu é doido, rapaz, deixa isso para lá, tal. E ele, não, você vai e tal. Eu digo, não. Aí ele disse, tu sabe o que é maçonaria? Aí eu fui explicar o que eu entendia, né? Aquele bota preta, caveira, não sei o que o pessoal fala, que, né? E eu fui falando, disse, rapaz, isso não é nada disso. É tudo isso, é coisa que coloca na cabeça desde quando a gente era criança. Eu digo, tá bom, então... Aí ele começou a explicar algumas coisas da maçonaria, tudo. Eu fui tirando a dúvida. E ainda falei para Rafael, meu padrinho, né? Foi ele que me apresentou, ele me convidou, ele me apresentou. E ele pegou e falou para mim assim, né? Humberto, me trouxe um papel para me assinar, tudo. E eu achei muito interessante o fato dele dizer para mim, porque eu pensava que a maçonaria não acreditava em Deus, ou tinha outro Deus, daqui a pouco a gente vai falar disso aí também. E ele disse, olha, para você ser maçom, você tem que acreditar em Deus. Tu acredita em Deus? Eu digo, perfeito, acredito sim. Para mim, Deus é tudo, né? E ele disse, então pronto, você já tem meio caminho. Eu digo, mesmo é. E eu peguei e falei para ele, disse, olha, eu vou dar meu nome aí, mas tu não está me colocando numa fria, não. Ele disse, não. Aí ele disse, você vai entrar? Eu digo, rapaz, não faça isso. Ficamos um bom tempo para que a gente pudesse entrar na maçonaria, né, porque passa por um processo de investigação para ver se você merece ou não entrar na maçonaria. E eu falei para ele, eu fui bem claro, falei para ele, Rafael, se isso aí não prestar, meu irmão, eu caio fora e meta a lenha. Você sabe que eu sou assim. E eu hoje, eu posso, não estou vendo o Rafael, mas se ele assistir um desse vídeo, ele é um recado que eu dou para Rafael. A única coisa, meu padrinho, meu amigo, meu irmão Rafael, meu mestre, a única coisa que eu posso falar dessa entrada na maçonaria é porque o convite chegou muito tempo depois. Se eu tivesse meus 10, 12, 15 anos, né? Pelo menos 18 anos, que é quando a pessoa, 18, 20, 21 anos, você tem maturidade. Se aos 20 anos de idade eu tivesse entrado na maçonaria, eu estaria muito mais feliz. Então, só tenho que agradecer Rafael por ele ter me indicado, por ele ter me convidado. Então, hoje, eu digo, se arrependimento existir, foi o fato de eu não ter entrado antes. Eu queria ter entrado antes. Eu não sei se eu respondi a Maria Tereza, mas vamos ver outra pergunta aqui, de outra pessoa. Aqui. Opa! A Luciane pergunta, por que vocês usam só o preto e qual o significado? Não, a gente não só usa o preto, a gente usa o preto e o branco, né?
a gente usa o preto e o branco. Primeiro, é o simbolismo, né, de duas partes, né? De duas partes. Existe um lado A, um lado B, e a gente quer unir numa coisa. Então, quando a gente usa um terno com a camisa branca, quando a gente tem vai para os nossos locais, a gente tem preto e branco, é justamente para simbolizar, né, o bem e o mal. Sempre tem aquele simbolismo da adversidade. A diversidade. A gente não caracteriza que o bem é bom, que o preto é mal, não. A gente há diversidade. São cores diferentes. Poderíamos ter escolhido, né? Quando o pessoal escolheu, podia ter escolhido outra cor. Mas sempre tem, a gente tem que entender esse negócio que as cores mostram que existem os dois lados, tanto o lado A como o lado B. E a gente junta na mesma roupa, para mostrar que somos todos iguais. Por isso que a gente usa o significado da roupa nossa preta e branca é essa. Deixa eu ver aqui. A Berlânia perguntou, existe algum tipo de ritual na maçonaria? Berlânia, a maçonaria, ela é uma organização como qualquer outra, né? Então, veja só, quando você tem sua reunião em qualquer local, vai ter o presidente para fazer, vai ter o secretário, vai ter tudo, e sempre alguém vai falar primeiro. Nós temos o nosso, igual a Polícia Militar. A Polícia Militar tem a sua forma de fazer reunião, já fui policial militar, então a maçonaria tem esses ritos, né? Mas não é um ritual de forma negativa, não, pelo contrário. O nosso ritual, a forma de trabalharmos, que a gente envolve, sim, alguma coisa, um rito, a gente procura sempre fazer a coisa orquestrada, fazer a coisas disciplinada. É uma forma de a gente apresentar. Quer ver? Um ritual que existe, que é muito comum, é o da Igreja Católica, que é muito bonito. O padre tem um ritual dele, o padre vai lá em cima, tem hora que o padre desce para conversar com os fiéis. Você pode ver que toda missa que o padre faz, o ritual é quase igual. Por quê? Porque isso é um padrão que a igreja tem. E nós temos esse padrão, esse nosso ritual, que é o ritual do bem. Eu gosto de deixar falar do ritual do bem, para que o pessoal não entenda que seja ritual, né, macabro, né? Não tem nada a ver. Nós temos, sim, os nossos rituais, que é a forma que a gente tem de fazer maçonaria. Eita, deixa eu ver. Maçonaria é só para homem, porque mulher não pode. Você é contra? Ixi, Maria, daqui a pouco eu vou responder essa daqui. Deixa eu olhar outra, mas não vou fugir dessa daí, não, viu? Pode ter certeza, senão não dá certo, não. Olha, o que se obtém sendo maçom? Então, para você ser um maçom, o que a gente vai ganhar em troca, primeiro, é a possibilidade de se aperfeiçoar em termos de instrução, de se disciplinar, de conviver com pessoas que, por suas palavras, por suas obras, podem constituir ou construir bons exemplos. Lá, o que a gente ganha muito é afeto. Vocês não sabem o poder que tem a fraternidade da maçonaria. O irmão é uma família. Quando a gente encontra um irmão, é uma família. Então, a gente ganha muito isso. Crescimento, aperfeiçoamento, disciplina, isso é muito importante. Uma pergunta que me fizeram, essa daqui mandaram para mim, perguntaram, Beto, como é que eu faço para ser um maçom? Pessoal, primeira coisa, para você ser um maçom, você tem que ser convidado. Né? A gente escolhe pessoas que seja íntegro, uma pessoa que tem um nome bom, um nome a zelar, porque a maçonaria gosta de ter pessoas boas do seu lado. Então, a gente tem esse lado de convidar as pessoas, é como se fosse a nossa casa. É a nossa casa, né? Quem está lá dentro já é a nossa casa. Mas é como você não convida todo mundo para passar uma noite em sua casa, convida? Então, para você ser um maçom, você tem que receber o convite. Existe o convite,
existe um tempo para saber se a pessoa vai entrar ou não. Existe algumas, né? Algumas, eu vou dizer, a gente precisa saber da pessoa, o que é que ela acha da maçonaria, tirar esse critério que a gente, a maçonaria não presta, toda a gente procura sempre tudo isso. Então, você, para ser um maçom, primeiro tem que ser convidado. E a gente convida pessoas boas. Quando você for um dia convidado para a maçonaria, espero que aceite, porque você está na melhor instituição do mundo. Outra pergunta aqui, essa pergunta vai de acordo, viu, Luciane? Vai de acordo com a pergunta dela, que ela me perguntou por que a mulher não está na maçonaria, porque... E perguntou se eu sou contra, se eu sou a favor. Em primeiro lugar, a mulher, ela participa da maçonaria, sim. Só que ela participa das fraternas. Nós temos uns grupos lá dentro, a samaritana, as fraternas, que as mulheres do maçom participam. A mulher do maçom, a irmã, né? A mulher do maçom, ela se torna nossas cunhadas. Quem é casado, quem namora, quem é noivo. Então a gente trata todas as mulheres, todas as companheiras dos maçons, como se fossem nossas cunhadas, são todas respeitadas. O único local que a mulher não participa é das reuniões, porque as reuniões, isso é desde 1900 e bolinha, desde quando começou a maçonaria, mas todas as festas, quando tem festa da maçonaria, encontro, essa semana mesmo, a semana passada, quarta-feira passada, ou foi retrasada, nós tivemos um encontro que estavam as mulheres do maçom. Foi justamente para falar do câncer de mama. Recebemos a presença de uma guerreira que veio de Souza, uma mulher veio palestrar, um médico daqui de Cajazeiras, e estava lá um monte de mulheres de maçom participando dentro da nossa loja, participando de forma efetiva. Então, a mulher ela tem a participação na maçonaria e a gente... eu sou de acordo que a mulher tenha mais e mais e mais participação. É muito legal que isso aconteça assim. Eu mesmo falo, pessoal, temos que trazer as irmãs, as cunhadas têm que estar aqui, elas têm que participar mais, porque elas, muitas vezes, as mulheres, elas entendem que o que é que meu marido está fazendo lá, o que é que meu namorado, o que é que meu noivo está fazendo lá, e a gente precisa explicar. Eu nunca esqueci, a gente teve o primeiro encontro com as mulheres na nossa loja, e a pergunta foi assim, ó, geral, quase todo mundo, o que é que vocês fazem depois da reunião? Reunião, tomar cervejinha. Que é comum. Ah, mas a gente não vai. Pode ir, as mulheres só não podem participar. Terminou a reunião, as mulheres estão todas convidadas, vão lá tomar cervejinha com a gente e todo mundo é bem-vindo, viu? Então, eu sou totalmente a favor da presença de mulheres na maçonaria. Eu sou totalmente a favor. Certo? Aí me perguntaram também se criança, adolescente, eles participam da maçonaria ou só adulto. Para ser maçom precisa ser adulto. Né? Precisa ser adulto. Agora, a maçonaria, ela apoia algumas entidades chamadas paramaçônica, que tem a participação de meninos e meninas, né, que a maçonaria apoia. São os Demolei, as ordens Demolei, a Ordem Internacional do Arco-Íris, das Meninas, a Filha de Jó, e outros órgãos, né, que fazem as ações paramaçônicas. Então, o maçom, ele tem que ser maior de idade, né, para ser maçom. Agora, a criançada que queira participar dos Demolei, queira participar da Ordem das fraternas, tudo, tem a possibilidade sim, é só procurar um maçom e verificar de acordo com sua idade. Né? Tem muito filho de maçom que participa, e participa muito bem. O que
o que tem a criança de crescimento, o adolescente de crescimento, porque a criança e o adolescente já tem um segmento reto das coisas, aprende, vira verdadeiros líderes, isso é muito importante, viu? Agora, uma coisa que eu achei muito perigosa foi essa pergunta que fez aqui. A maçonaria faz inscrição pela internet. Eu achei muito perigoso isso aí, eu já vi, né? Eu já vi. A gente pede para o pessoal tomar muito cuidado. Pessoal, maçonaria não faz inscrição por internet. A maçonaria real faz o convite para a pessoa tete a tete. Não existe maçonaria online. Não existe maçonaria por internet. A maçonaria regular, ela realiza suas iniciações, né, presencial. Não existe isso aí, não. Existe algumas pessoas, se você colocar na internet agora, falando de maçonaria, você vai encontrar um monte de gente que quer entrar na maçonaria e fica feito um louco. Eu encontrei um rapaz aí, Humberto, meu sonho é ser maçom, eu recebi aí pela internet, não sei o que, vou entrar. Eu digo, você não entra na maçonaria. Isso é golpe. Maçonaria real, reconhecida, ela não tem inscrição, não é pela internet, isso é um golpe. Então, tome muito cuidado. Esse negócio também da maçonaria, vender, pessoal, inscrição, tome mais cuidado ainda. Esse pessoal que faz isso são verdadeiros bandidos, charlatões. A sua inscrição na maçonaria é uma conquista pessoal sua. Você foi convidado a fazer parte da maior instituição que eu conheço no planeta. Então, não existe inscrição pela internet, maçonaria de internet, não existe nada disso. Maçonaria é totalmente diferente, a real é necessária. Agora, se você quer saber o que é que você precisa mesmo para ser um maçom, é necessário que você, homem, seja indicado, convidado, e quando você é convidado, você é indicado pelo mestre maçom. O mestre maçom lhe indica. É tanto que eu chamei agora há pouco, respondendo uma pergunta, falando do meu padrinho Rafael, porque ele me indicou, ele fica o meu padrinho. Então, é muito importante que você entenda isso. Para você ser maçom, você é indicado por alguém, você é convidado por alguém. Nada de internet, tá certo? Daqui a pouco a gente vai ver como é que o candidato se torna um maçom, daqui a pouco a gente vai falar, mas eu vou ver aqui, olha, vou ver se tem outra pergunta aqui, ó. Deixa eu ver aqui, rapaz, deixa eu ver aqui. Marluz disse que eu expliquei, obrigado. A Lucilene pergunta, como é que eu identifico um maçom? Pode perguntar a qualquer uma pessoa. E aí, você é maçom? Sou. O maçom verdadeiro, ele tem orgulho de dizer, eu sou maçom. Antigamente tinha o pessoal fugia, tinha medo, fugia, porque a perseguição era grande. Hoje em dia não tem mais esse negócio de fugir, não. Então você identifica o maçom perguntando a ele. Se você tem alguma dúvida de alguém, você chega e pergunta, e aí, você é maçom? É a mesma coisa quando você encontra um religioso, aí você olha para o cara, vê ele, né, o senhor é pastor? Ele vai dizer que é. Da maçonaria você se identifica isso aí. A Alana, né? A Alana está perguntando o seguinte, vocês acreditam em Maria, a mãe de Jesus? Belânia, cada maçom tem a sua religião, certo? A maçonaria não é religião. Então, veja só, você pode encontrar algum maçom, não a maçonaria, você pode encontrar algum maçom que acredita em Maria, mãe de Jesus. Mas você pode encontrar algum que não acredita. Um exemplo, se nós tivermos um maçom que é
que não acredita Maria como a mãe de Deus. Não é a maçonaria, é o maçom. Mas que ele acredita em Deus, ele acredita. Eu acredito em Maria, mãe de Jesus. Eu. Né? A maçonaria não é religião, então não é maçonaria. A maçonaria só quer que você acredite em Deus. Deixa eu ver, essa daqui eu já respondi, Zefinha perguntou por que a maçonaria só tem homem. Por isso, porque a maçonaria antigamente, ela foi criada naquele tempo, só tinha homens pedreiros. E foi criado na Idade Média, foi criado, só tinha homem. Mas, por incrível que pareça, se você colocar na internet, você vai ver que existe a maçonaria já com mulheres, fora do país. No Brasil ainda não, mas já existe. Por quê? Porque o tempo foi passando e hoje nós temos mulheres também que são pedreiras, mulheres que trabalham na construção civil. Então já tem lojas fora do país que formadas só por mulheres, a maçonaria feminina. Eu respeito, mas no Brasil ainda não tem, pelo menos até hoje, não tem. Então a maçonaria, pela evolução, ela pode, no futuro, não sei, ter uma maçonaria feminina aqui no Brasil reconhecida legalmente. Né? Fora do Brasil já tem, viu, pessoal? Fora do Brasil já tem. Mas as mulheres são sempre bem-vindas. A maçonaria dá tanta importância às mulheres que, quando a pessoa entra na maçonaria, 2 requisitos principais é perguntado para o maçom. Uma delas é se acredita em Deus, tem que acreditar em Deus, e outra, se o cara for casado, o candidato, né, for casado, a maçonaria pergunta se a mulher dele é a favor que ele entre ou não. Se ele disser que a mulher, não, ela não liga não, ela não é a favor, mas eu que sei, a maçonaria não aceita esse cara. Por quê? Porque a maçonaria não quer família brigando. Então, a importância da mulher é muito grande na maçonaria. Então, a mulher é sempre bem-vinda, com certeza absoluta. Vamos aguardar, quem sabe, futuramente, não vai ter algumas lojas no Brasil, sei lá. Para mim é muito bem-vindo. Né? Vamos aguardar. A Marluce Nóbrega fez outra pergunta aqui, deixa eu ver aqui. É verdade ou mito que existem pilares na maçonaria e nesses pilares possuem segredos secretos? Eu sou mestre maçom. Até agora não existe. Existe os pilares, eu não sei se é isso que a Marluce quis perguntar. A maçonaria, nós temos colunas, né? Colunas lá, igual a Igreja Católica. A Igreja Católica é cheia de pilar, é cheia de colunas, e cada coluna, às vezes, tem um significado. Nós temos o nosso significado. Nós temos umas colunas lá dentro que tem um J e um B. Né? Um J e um B. Oh, isso é segredo. Não. É em homenagem ao nosso padroeiro. O padroeiro da maçonaria é João Batista. Aquele João Batista que batizou Cristo. É tanto que muitos locais da maçonaria imita o templo de Rei Salomão. Então não existe segredo. Existe o conhecimento. Quando você vira maçom, você vai conhecer. Mas segredo, secreto, não existe na maçonaria. Tem muito falatório, né? Mas é bom, pessoal, é bom tirar as dúvidas, viu? Deixa eu ver aqui o que... Não, aqui, ó. Eu já ouvi falar que, no futuro, vocês dominarão a economia mundial. Isso seria o grande segredo da maçonaria. Olha, se o mundo todo fizesse o que fala-se na maçonaria, nós teríamos um mundo melhor. Isso com certeza absoluta. Você imagina só, se todo mundo pensasse em desenvolver o ser humano, pensasse em ajudar o ser humano, pensasse
em retribuir às pessoas as coisas boas sem ter interesse algum, não seria bom para o mundo todo? Mas, eu ouvi dizer, eu não sei de quem foi que você ouviu dizer, Luciano, mas vamos dominar a economia mundial. Deus queira que a maçonaria dominasse mesmo. Mas, não sei, até agora eu nunca vi. Na maçonaria ninguém fala, nem isso aí parte para a política. A maçonaria não entra muito. Cada maçom tem seu partido, mas a maçonaria em si, ela é apolítica. Ela tem os políticos, né, que fazem parte da maçonaria, mas a maçonaria em si não tem a politicagem que muitos têm. Então a gente fica de fora. A gente orienta, lógico. Né? Algumas pessoas precisam de orientação, que faça isso, que é certo. Então, é muito importante a orientação. Né? Não que as pessoas vão seguir aquilo que a maçonaria prega. Às vezes nem o maçom segue, né? Então, é assim mesmo. Né? Deixa eu ver essa outra pergunta. Aí, essa pegou legal. Ó. Já ouvi falar que na maçonaria só tem pessoa de alto padrão. Isso é verdade? Não. A maçonaria são pessoas convidadas. Agora, a gente procura convidar pessoas boas. Se a pessoa tem um padrão de vida, se a pessoa... Eu acho que ela quer dizer pessoas ricas, né? É uma ilusão. Eu não sou rico. Não sou rico, sou funcionário público, sou aposentado e estou na maçonaria muito feliz. A maçonaria procura homens bons, homens corretos, não homens que têm dinheiro. Porque muitas vezes tem cara que tem um monte de dinheiro, a gente não quer nem que passe na porta da maçonaria. É arriscado contaminar aquelas pessoas. E às vezes você encontra pessoas que nada têm, né, a não ser a vida, e uma pessoa que será recebida de braços abertos. Então, não é o dinheiro que importa, e sim a sua índole. Né? Índole. Deixa eu ver. Olha a pergunta da Zefinha. Você já pensou em sair da maçonaria? Ixi, Maria. Zefinha, se eu pudesse ter entrado quando eu completei 21 anos de idade, eu teria entrado. Para mim era melhor. Nunca pensei em sair da maçonaria. Aos poucos eu vou aprendendo mais, porque somos um eterno aprendiz, estamos sempre aprendendo, e quando a gente aprende, a gente quer ficar mais. Né? Existe uma coisa que muita gente fala aí, Humberto, é verdade que você não pode sair da maçonaria, isso não morre. Isso é uma besteira tão grande, isso é uma babaquice tão grande. Se o maçom hoje não quiser frequentar a maçonaria, ele não frequenta, ele não é obrigado a ir para a maçonaria. Humberto, mas vai acontecer alguma coisa com ele? Ele só vai perder, né, a oportunidade de crescer mais e estar com a gente. Não, mas é verdade que se a pessoa sair de lá, o pessoal mata. Meu Deus do céu, quanta ignorância. Não tem nada a ver. Eu conheço gente que não anda na maçonaria faz tempo. Agora, a gente sempre diz que o maçom é um eterno maçom porque a gente considera. A coisa mais gostosa que a gente acha é assim, um irmão que está, a gente chama de irmão adormecido. Um irmão que está 2, 3, 10 anos sem ir na maçonaria. Aí ele levanta a mão e diz, estou sentindo saudade. Vamos, meu irmão, para lá. A casa vai estar sempre aberta. Então, o maçom que quer sair, sai tranquilamente. Agora, a maçonaria vai estar sempre torcendo por ele e de braços abertos. Então, eu mesmo nunca pensei em sair da maçonaria. Eu nunca pensei em sair da maçonaria. E a gente... eu queria ter entrado antes. Essa pergunta que a Luciane fez, ela é muito importante. Para você entrar na maçonaria, você precisa ter acreditar em Deus, você precisa ser um homem de boa índole, você precisa não estar respondendo processo criminal, essas coisas todas.
É normal entrar numa empresa. A sexualidade das pessoas não cabe dentro da maçonaria. O que a pessoa faz fora da maçonaria é problema dela. Eu nunca vi, até hoje eu estou na maçonaria, eu já participei de muitas pessoas que querem entrar, eu nunca vi nenhum candidato ser indagado se ele é ou se não é, se vai ser, se quer ser homossexual. Então, a maçonaria não tem esse preconceito. A gente escolhe as pessoas, homens honestos, homens de boa índole. A gente nunca entra na homossexualidade da pessoa. Aí é cada um, ele que tem a vida dele, e a maçonaria é muito forte para entender todos os lados das pessoas. Deixa eu ver aqui. Aqui. Como é que um candidato se torna maçom? Né? A admissão será sempre através de uma filiação, né, indicação, e a pessoa vai entrar na maçonaria. Aqui, o que os candidatos à maçonaria devem possuir. Aqui é o que eu falei. Não, olha, eu vou ler isso aqui, o que é que o candidato à maçonaria deve possuir. Olha, veja só. Deve ser livres, deve ter bons costumes, ser capazes de direito de assumir suas obrigações, isento, né? Isento de defeito físico que o impossibilita de se dedicar às práticas maçônicas. Então, quer dizer, quando a gente fala que o maçom, o problema físico dele, né, porque muitas coisas você tem que ler, você tem que ser aquilo, a gente orienta a pessoa que não é interessante. Mas uma das coisas principais é que a pessoa tenha bons costumes. Se a pessoa tem bons costumes, é muito importante, né? Me perguntaram também aqui como eu entrei na maçonaria, mas eu já respondi essa pergunta aí. E é muito importante que a gente diga qual o perfil de um maçom, né? Para você ser maçom, a gente tem que seguir 7 virtudes. Amor filial, né? Reverência pelas coisas sagradas, depois vou explicar isso aí, cortesia, companheirismo, fidelidade, pureza e patriotismo. E tem como objetivo formar bons cidadãos e líderes. A maçonaria tem isso. Então, veja só. O perfil do maçom, quando a gente procura uma pessoa para ser maçom, a gente procura o amor filial, o amor do pai, o amor da mãe, o amor da família, né? Onde ele veio, o berço dele, né? A gente procura também a referência dele às coisas sagradas, acreditar em Deus e ter uma religião. Isso é muito importante para a gente. E uma coisa também que a gente quer no perfil do maçom é que ele seja cortês, ele tenha o seu traquejo de forma positiva, que você tenha na sociedade uma boa conduta. Então, isso é ser cortês. Companheirismo, isso tem muito a ver com a família e com a maçonaria. Quando você se torna um maçom, você se torna uma família. Então, a gente tem que ter companheirismo também naquela hora. E temos que ter fidelidade pela própria maçonaria, isso é muito importante. Uma das coisas que a gente... Isso não tem nada a ver com partido, não tem nada a ver, seria o patriotismo da gente. Nós torcemos pelo Brasil, não importa quem seja o político que aí está. Ah, mas eu não quero saber em quem você votou, eu torço pelo meu Brasil. É tanto que uma das coisas mais bonitas que eu acho na maçonaria é quando a gente apresenta a bandeira do nosso Brasil aos presentes. E hoje eu tenho muito orgulho que eu faço parte da maçonaria e sou o primeiro diácono da minha loja, e eu que conduzo a bandeira lá para frente para mostrar que nós temos a bandeira do Brasil como um grande símbolo para a gente. A nossa pátria. Se eu estivesse nos Estados Unidos, seria os Estados Unidos. Se eu estivesse em Cuba, seria Cuba. Então, nós temos que amar o nosso país, independente
de quem seja o governante, não importa, para a gente não importa, o importante é o nosso país. Ninguém me perguntou, mas eu trago isso aqui para vocês. Olha só, deixa eu ver isso aqui. A maçonaria tem pacto com o demônio? Eu já respondi algumas coisas, né? Mas é muito importante que a gente deixe bem claro. Pessoal, a maçonaria acredita em Deus. Nós temos o grande arquiteto do universo. E todas as vezes que a gente vai fazer uma reunião nossa, a gente faz com a Bíblia Sagrada, que a gente chama o livro da lei aberto, para que dê a proteção divina. Nós temos o nosso padroeiro, é o nosso protetor, o nosso padroeiro, como assim queira, João Batista. Então, esse negócio do pessoal ainda tá, principalmente pessoas religiosas aí, a maçonaria tem pacto com o demônio. A pessoa fala, nem sabe, só porque ouviu dizer. Há pouco tempo atrás, na cidade de Cachoeirozinho, eu encontrei um pastor e eu perguntei a ele, pastor, o que é que você acha da maçonaria? Ele nem sabia o que era maçom. Aí ele começou a falar, falei, pastor, o senhor tem certeza? Não, eu ouvi dizer. O senhor tem certeza? Eu ouvi dizer. O senhor tem certeza? Eu ouvi dizer. Não, pastor, não é assim não. O senhor ouviu muita coisa errada, como eu ouvi também na minha juventude. Hoje eu sou maçom. Hoje eu sei da verdade, né? Como o pessoal diz, hoje eu sei dos segredos, hoje eu sei tudo da maçonaria, né? Ou quase tudo, porque eu estou aprendendo, né? Quando eu digo quase tudo, é porque eu sou um eterno aprendiz. Eu tenho que estudar muito a história da maçonaria para chegar, né, aonde eu quero. Então, a maçonaria, para esse pastor, era algo, né? E a conversou, foi muito gostoso. Eu conversei com ele mais de uma hora, quando terminou, ele disse, Humberto, foi muito bom ter te ouvido, porque tu não impõe nada. Eu digo, não, eu só quero dizer a verdade. Muita gente acha que a maçonaria tem problema disso, daquilo, pacto, mas não tem nada a ver. Outro ponto que eu já comentei também numa pergunta que fizeram, é que diz que a maçonaria só tem gente rica. Não, pessoal, pelo amor de Deus. Agora, nós procuramos pessoa boa. Se a pessoa for rica, for pobre, não importa. O importante para a gente é que seja pessoas que tenham boa índole. Lá tem pessoa que tem dinheiro, tem pessoa que não tem. Eu mesmo não tenho dinheiro, então estou lá, livre, leve e solto, amando a maçonaria, amando os meus irmãos. Isso é muito importante para mim, né? E para vocês terem só uma ideia, a maçonaria, ela, aqui no Brasil, que a maçonaria ela é universal. Ela não é só do Brasil, só de Cajazeiras. Ela é universal. Qualquer parte do mundo que você for, você encontra a maçonaria. Mas aqui no Brasil, a maçonaria chegou aqui no ano de 1796. E a loja que foi fundada, a primeira loja da maçonaria, foi a loja chamada Cavalheiros da Luz, que fica na Bahia. Quer dizer, 1796, faz um tempinho, hein? Então, no Brasil, a maçonaria chegou por aí. Aí, outra coisa também que as pessoas querem saber quais são os graus da maçonaria. É muito importante a gente explicar isso aí, porque às vezes as pessoas vêm e não conseguem. Mas, Humberto, tu é o quê? Tu falou que é mestre, tu falou no negócio de aprendiz, tu falou... Então, a maçonaria tem 3 graus entre os seus membros. É o aprendiz. Quando a pessoa entra na maçonaria, ele vira aprendiz. Quando ele completa um tempo, ele passa a ser companheiro e depois ele passa a ser mestre. A partir do momento que você é mestre da maçonaria, você completou todos os graus da maçonaria, os graus normais. Agora, você vai encontrar muitas pessoas dizendo, mas fulano de tal é grau 33, grau 13, grau 4, grau 10. O que é isso, Humberto? A maçonaria, ela tem esse grau até o mestre, que é o grau 3. Aprendiz, companheiro e mestre. A partir daí, a gente chama-se grau filosófico. A pessoa tem
uns estudos, você vai filosofar, você vai estudar, e por aqueles estudos você recebe um grau, um nome do grau 33, grau 20 e pouco, grau... Então tem esses aí. Mas tanto faz o mestre que não tem nenhum grau filosófico, como o que tem todos os graus. São todos iguais, são todos irmãos, e isso é que é importante. Já me fizeram essa pergunta, mas vou falar só para o bode preto, o danado bode preto. Eu procurei para caramba esse bode preto, tanto que eu achei tão legal que eu já tinha um bode preto, chamado Gael, né? Eu brinco com o pessoal, que só é nosso mascote, né? Lá em Cachoeirozinho, mas tem nada a ver, a história foi aquela que eu falei do bode preto. Por quê? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se tem mais comentário aqui. Deixa eu ver aqui. A maçonaria... é isso sim, tá certo. No seu família só tem você maçom? Deixa eu ver, a Zefinha está perguntando se na minha família só tem o de maçom. Não, eu tenho primos que são maçons também aqui em Cajazeiro, né? Deixa eu ver aqui. Boa noite, pai. Deus te abençoe e sucesso. Muito obrigado. Esse aí é meu filho, né? Meu filho aí, tá? O UniTV é porque ele faz uns canais de TV para que você assista TV, e ele entrou aí, o celular dele é isso aí, UniTV. Ele vende, né, assinatura, né? Faz bem legal, muito inteligente, meu filho. E é isso aí. Que Deus te abençoe também, meu filho. Muito sucesso para você também. Muito sucesso mesmo. Deixa eu ver aqui. Opa, olha uma pergunta muito interessante que fizeram aqui. O maçom não pode doar sangue? Meu Deus do céu, onde foi que essa pessoa viu isso? É um ato de amor, doação de sangue. Um ato de amor pela humanidade. Eu sou doador de sangue já há muito tempo. A maçonaria faz incentivar. A maçonaria pede os seus membros doar sangue, que é um ato de amor. Pelo amor de Deus. Maçonaria doar sangue, pode doar, deve doar sangue. Não é que pode, deve. A única coisa que a maçonaria vai pedir é que as pessoas sigam as orientações médicas, né? Porque tem pessoas... Eu viajei para o Amazonas, sou doador de sangue desde São Paulo, há mais de 20 anos que eu dou sangue, e eu viajei para o Amazonas, aí uma pessoa precisou, foi até o banco de sangue fazer. Quando eu falei que estava vindo do Amazonas, o menino não pode doar sangue, eu digo, eu não sabia por quê. Aí foi que ele foi falar, que é proibido, aí eu fiquei 1 ano sem doar sangue, mas não pela maçonaria, porque eu não podia. Aí eu voltei a doar sangue, e agora eu estou doando sangue, assim que eu acho que até o final do ano, ou janeiro, eu vou doar de novo. Sempre eu dou 3 vezes por ano. Para mim, salvar vidas é muito importante, né? Faz parte de mim e faz parte também da maçonaria, né? Ajudar as pessoas. Pessoal, eu lembrei do colégio estadual quando a pessoa me fez essa pergunta. A maçonaria tem caveira? Tem. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui para mim. Tá, pronto, não tem mais não. Deixa eu ver. A maçonaria tem caveira? Tem um monte de caveira. Nós usamos, a maçonaria usa a caveira, né? Usa a caveira para simbolizar que todo mundo é igual. Se eu pegar 10 caveiras e colocar na frente de... Você não sabe quem é quem. Até o sexo é difícil identificar, a não ser que você seja médico, você vai, o osso é maior, o osso é menor, mas é difícil. Então a maçonaria não tem caveira em loja, não tem. Esse negócio de ter uma caveira guardada em loja, pelo amor, nunca achei. Estou procurando faz tempo, não achei não. Mas nós usamos a simbologia da caveira. É tanto que eu tenho fotografia, tenho até uma foto que o pessoal diz, Roberto, eu uso um capacete
que o capacete o cara fez divino, é uma caveira. E eu digo que porque é para representar que todo mundo é igual. Ninguém é melhor do que ninguém. Vamos todos terminar daquele jeito. E eu sempre digo um pouco mais que feliz é aquele que só fede quando morre. Porque muitas vezes o cara fede em vida, né? Então isso é o meu pensamento, essa é minha maçonaria. Eu espero ter contribuído do meu jeito. A gente já está com 1h20 de live. Eu espero ter contribuído, respondido todas as perguntas. Peço desculpas se eu não consegui. Agradecer a cada um de vocês que conseguiu ver, que conseguiu escutar. Lembrando que dia 30 eu vou trazer outra live também, só que é motivacional. E agradecer de todo o coração a participação de cada um de vocês. Que o grande arquiteto do universo proteja cada um de vocês e dizer que a maçonaria vai estar sempre de portas abertas. E esse que vos fala, Humberto Nóbrega, se alguém precisar de mim, estarei sempre pronto para ajudar. Como eu digo sempre, se eu não puder, eu não atrapalho. Um beijo no coração de cada um de vocês e que o grande arquiteto do universo nos proteja sempre, tá bom? Muito obrigado de coração. Muito obrigado mesmo. E, se Deus quiser, logo, logo, a gente vai se acostumar a fazer umas lives. Estou aprendendo, viu, pessoal? Estou aprendendo. A gente vai fazer umas lives logo, logo, melhor do que essa. Importante também, igual a essa. Mas eu quero ouvir vocês também, tá bom? Até a próxima, se o grande arquiteto do universo assim nos permitir. Eita, deixa eu ver quem foi que colocou aqui, ó. Rani Edson Gomes, parabéns, muito bom. Muito obrigado, querido. Obrigado.